Olá a todas as pessoas, espero que estejam bem, na tranquilidade. E vocês já pararam para pensar que quando imaginamos uma pessoa barraqueira, né, como chamamos aquela pessoa que age na impulsividade, de forma agressiva, com gestos bastante fortes, nós pensamos em mulheres negras, né, geralmente falando errado, né, batendo no próprio corpo, falando palavras de xingamentos. Mas, se observarmos a realidade, hoje vemos no nosso parlamento, nas câmaras de deputados e vereadores e no cenário político em geral, o chilique dos homens brancos. Não vemos lá mulheres, e muito menos mulheres negras, fazendo espetáculos. Espetáculos no sentido negativo, no sentido de chamar atenção de uma forma de querer gritar mais alto que os outros. Vemos isso ser feito por homens brancos. Quando a gente vê nas redes sociais hoje as pessoas não aceitando ser contrariadas e dando chilique, não vemos mulheres negras, vemos os homens brancos. Antes de entrar no nosso tema, quero convidar mais uma vez todos e todas a estarem se inscrevendo no canal, é importante, não adianta só assistir o vídeo, né, para que essa discussão chegue a mais gente. Eu preciso e todos nós precisamos estar se inscrevendo para que o algoritmo entenda, né, que o conteúdo é relevante, assim como o pessoal da direita em qualquer conteúdo deles faz, e eles têm dinheiro para investir em estética, eles têm dinheiro para investir em robôs para estarem seguindo e o algoritmo está impulsionando. Nós da camada pobre da sociedade financeiramente e negros, né, temos poucos recursos, a gente de esquerda, da esquerda mais radical, temos pouco recurso. Então, convido todos e todas a se inscreverem, a estarem curtindo o conteúdo, comentando qual conteúdo, qual assunto vocês querem, né, que seja abordado, que eu traga aqui, compartilhando com outras pessoas e também mandando para mim seus conteúdos, que assim como eu estou produzindo, pensando no nosso campo político, a gente está avançando também nas redes de mídia digital, também eu quero impulsionar o conteúdo de vocês que fazem também um conteúdo para tentar conscientizar, fazer essa disputa de consciência da sociedade. Então, vamos dialogar sobre o nosso tema. Bom, primeiro o elefante branco que eu quero tirar da sala é esse mito da mulher negra raivosa, né? E aí eu vou ter que citar alguns teóricos, mas como eu já falei aqui outras vezes, minha proposta não é falar como se eu estivesse falando em uma universidade, é falar com a população que não tem esse tempo de pegar um livro para ler ou que devido à sua vida, à necessidade do trabalho, não pode entrar em um ambiente de estudo. Então, eu vou trazer os teóricos sem querer falando muito de referência, da paz, citando, né, parte do livro, mas vou falar, e aqueles que tiverem tempo, é importante ir buscar esses teóricos que eu citar e ler a fonte, porque vocês não podem ficar só no discurso da pessoa. Assim é comigo, assim é com outras pessoas que fazem conteúdo. Vocês não podem fazer um copia e cola. Como eu não posso fazer um copia e cola do que eu vejo outras pessoas falar. É importante a gente ler os autores citados, para quem tiver esse tempo, e também fazer uma análise crítica do que se fala. Tudo o que eu falo, vocês têm que analisar criticamente, não tomando como verdade, né? E eu tenho certeza que todos e todas fazem isso, até porque quem sou eu para ter a pretensão de ser dono da verdade ou de ser colocado no patamar de dono da verdade. Então, a mulher negra, por muitas vezes, ela é silenciada. Por muitas vezes não, em nossa sociedade ela é silenciada. Nós podemos pegar aí, se a gente for comparar nas decisões de poder, na política, quantas mulheres negras nós temos lá fazendo debate? Na nossa sociedade como um todo, quantas mulheres negras estão no espaço do poder? Hoje, muitas estão alcançando,
mas é mínimo. E eu vou falar outra questão, não se trata só de espaço de poder. Em uma conversa informal, as pessoas escutam as mulheres negras falando, ou quando elas falam, simplesmente passa direto e presta atenção em outra pessoa, em outra fala. Então, é importante a gente ter essa noção. Por quê? Quando a Lélia Gonzalez ela faz a crítica justamente a esse mito da mulher negra raivosa, ela aponta que, inclusive, Lélia Gonzalez foi envolvida na política, né? Todos sabem disso, é uma pessoa envolvida nas discussões sociais, por ser formada uma antropóloga, uma grande pensadora. Então, a Lélia Gonzalez ela esteve nesse espaço de poder e ela trouxe essa percepção. As mulheres negras, quando falam com a formalidade que determinados espaços pedem, com calma, com a voz a ser entendida, mas num tom baixo, num tom tranquilo, ela é silenciada. Ou não permite ela falar, ela é interrompida, ou ela vai ser totalmente uma fala que vai entrar no ouvido e sair do outro. E aí, o homem, geralmente nesses espaços, de sua grande maioria homens brancos, mas a Lélia também faz crítica à postura dos homens negros, é importante trazer isso, mas em sua maioria os homens brancos, que nem vai parar para escutar aquela mulher negra. Ela vai ser simplesmente falar ao vento ou nem vai conseguir encerrar sua fala porque vai ser interrompida. Então, se a mulher negra, por essa experiência, que não é uma experiência individual, mas é uma experiência coletiva, que é importante a gente entender essa diferença, eu vou trazer mais à frente, ela acaba falando com mais potência, ou seja, gesticulando mais, falando mais alto. Quando alguém tenta interromper, ela fala mais alto na frente para não se permitir ser interrompida. Então, quando a mulher negra faz isso, o que é que aqueles homens brancos falam? Olha como ela é raivosa, como ela está gritando, ou como ela não deixa eu fazer a intervenção. Ele nem para pensar que ele que está interrompendo a fala dela, ele que está tentando interromper a fala dela. Na mentalidade dele, ele está no direito de fazer uma intervenção e ela que é a raivosa, que está gritando, que não está deixando ele se expressar. Então, perceba como essa construção da mulher negra raivosa ocorre. E isso ocorre na sociedade como um todo. Muitas vezes essas mulheres que têm baixa escolaridade mesmo, falam dessa forma gesticulando, batendo na perna, gritando, porque se ela falar de outro modo, mesmo na comunidade ela não é escutada. Porque isso não está só nos espaços de poder político, não está só nos homens brancos, mas está na sociedade como um todo, da forma que nós somos educados. Inclusive, muitas mulheres não escutam outras mulheres, porque, como nós somos educados para sermos machistas, as mulheres também são educadas para serem machistas. E aí não passa de. Não é questão de mãe ensinando os filhos às filhas, é questão de uma sociedade como um todo que tem no seu cultural silenciar as mulheres e principalmente as mulheres negras. Mas por que eu quero pontuar muito mais as mulheres negras, como fez a própria Lélia Gonzalez? Porque as mulheres brancas, mesmo a gente sabendo que a gente vive na sociedade misógina, machista, as mulheres brancas, elas ganham vou chamar de status, né, maior do que as mulheres negras, e elas conseguem espaços que as mulheres negras não conseguem alcançar, elas conseguem ser escutadas como as mulheres negras não conseguem ser escutadas. Né? Vou lembrar uma conversa particular que eu tive com uma pessoa, não vou citar a pessoa, mas a pessoa me disse, muitas vezes as mulheres não sabem como serem escutadas. Isso eu nem estava na universidade ainda, já tem muito tempo. Né? Não sabem como serem escutadas. E eu nem estava na militância ainda, entrei na militância antes de entrar na universidade, inclusive, né? E ele me disse isso. Às vezes elas querem ganhar as coisas na força, e muitas mulheres na história conseguiram as coisas tapeando os homens. Um exemplo, a Cleópatra com Júlio César, né? Que a história é passada para a gente de uma forma machista, então a gente não sabe se aconteceu realmente daquela forma. Os historiadores, inclusive, já vêm discutindo e desfazendo muitos mitos. E outra questão,
Geralmente, uma mulher que consegue algo dessa forma são as mulheres brancas. Ah, mas as mulheres brancas a gente está vendo aí na TV, nas redes sociais digitais, elas também sendo agredidas. Serão porque nossa sociedade é machista, misógina, e isso só vai parar de acontecer quando a gente romper com essa divisão de gênero, de classe, de raça. Porém, a, a quantidade que isso acontece, fazendo análise quantitativa, é menor proporcionalmente à existência de brancas e negras. Por que eu trago isso? Quando eu falo aqui dos problemas sociais, eu não estou falando de quem consegue mais e menos namorado, não estou falando de quem é visto como uma pessoa melhor ou pior, eu estou falando de como as coisas acontecem em sociedade. Quando você olha para um ônibus lotado, quem está ali são as mulheres negras, né? Quando a gente vê um metrô lotado, são as mulheres negras. Quando a gente vê uma pessoa em uma profissão de servidão moderna, são mulheres negras. E quando a gente vê algumas mulheres que conseguem passar seu dia todo no lazer porque tem um companheiro que banca ou porque consegue, através das suas forças próprias, se bancar, em sua maioria são mulheres brancas. Ah, mas na sociedade existe mais negros do que brancos, por isso que nos espaços a gente vai ver mais negros do que brancos, mesmo espaços ruins, como nas penitenciárias, nos trabalhos subalternizados, nos transportes públicos. Porque essa quantidade só se explica para os ambientes ruins. Mas quando se fala nos ambientes de poder político, como um spa, um salão de beleza, né, de alto custo, claro, um parlamento, uma câmara, a gente vê mais brancos, muito mais brancos. Essa questão de ter mais negro na sociedade não deveria então valer também para os espaços de poder político? Essa questão, essa pontuação só serve nos espaços subalternizados? Já cai por terra todo o argumento aí. Então, os salões de beleza têm mais negras do que brancas. Nos de periferia. É sempre bom a gente pontuar isso. Por isso que eu falei, nos salões de alto custo. Nos locais de alto custo. Então, até porque quando eu falo também de negritude, diferente de muitas pessoas, eu não falo só de cor de pele. Porque na minha concepção e na concepção de Abdias Nascimento, Lélia Gonzalez, Francis Fanon, a negritude vai além da cor da pele. A cor da pele também voga muito porque é um marcador, mas negritude é além da cor da pele. Negritude é todo um capital simbólico. Capital simbólico é as coisas que você traz. Questões financeiras, questões de... A gente sabe se alimentar com todas as colheres diferenciadas de uma mesa, né? Isso se chama capital cultural. Né? Coisas que a gente aprende que uma pessoa de uma camada alta, branca, rica, eles aprendem isso desde criança. A gente não. A gente aprende outras coisas desde criança, até porque outras coisas vão nos servir. Eles acreditam que isso vai servir a eles e a gente aprende outras coisas que vai servir a gente. Então a questão da negritude vai muito além da cor da pele, mas também passa pela cor da pele. A gente não pode negligenciar, mas também não pode tomar como único marcador importante. É essa a questão. Então, percebam como essa questão da mulher negra raivosa é construída e não algo que é. Não é da mulher negra ser violenta, não é da mulher negra ter gestos bastante fortes, não é da mulher negra falar alto, é de uma sociedade que impôs o silenciamento à mulher negra, que ela tem que encontrar formas de falar, de se portar, né? Então, mesmo sofrendo o machismo, a mulher branca ela é vista em outro lugar. Por mais que a mulher branca sofra machismo, sim, ela é agredida, sim, mas tem muitos homens que vê a mulher branca também como aquela mulher que não pode ser machucada, aquela mulher sensível. Então, quando ela fala baixinho, quando ela chora,
ele se sente comovido. Agora, o choro da mulher negra não comove. O falar baixo da mulher negra não comove. Então, ela vai ser subalternizada de qualquer jeito. Para não ser subalternizada, ela cria mecanismos. E esses mecanismos passam de geração para geração. O que chamam de ontológico é que é do próprio ser. Um exemplo, uma pessoa é nervosa porque ela nasceu nervosa. Não se entende que é uma construção social. Então, isso que chamam que é da pessoa é passado de geração em geração por um aprendizado de existência. Né? Como eu falei, ninguém nasce para gritar, assim como ninguém nasce para saber comer com todas as talheres. Tudo isso é ensinado em sociedade. Né? E a própria genética da gente é também passada em sociedade, porque a nossa genética vem não só da junção da genética dos nossos pais e ancestrais, mas também do que a gente come. Uma raiva que uma mulher passa, que um homem passa, pode passar para suas gerações posteriores, para seus filhos, né? Porque aquela raiva mexe no corpo, mexe no hormônio do corpo, aquela tristeza. Então, tudo é aprendido em sociedade. Né? A mulher negra, ela aprende. Então, já tiramos esse elefante branco da sala. A mulher negra não é raivosa, ela é estereotipada como por uma necessidade. Então, se a gente mudar e a mulher negra está lutando para mudar a sociedade como ela é dada, a gente vai precisar ter uma outra perspectiva social. Né? Sair dessa ideia do ser e passar para uma ideia da construção, da imposição, que é uma outra questão. A sociedade hoje é de imposição. A gente quer romper a sociedade de imposição, de estrutura, de divisões sociais e passar para uma sociedade de construção. Então, passamos agora para falar do chilique dos homens brancos. Porque isso que eu trouxe da mulher negra, para o homem branco já funciona ao contrário. O homem branco é aquele que é escutado, aquele que sabe falar, aquele que todo mundo quer escutar, aquele que é o inteligente, aquele que vai falar coisas racionais. Então, esse homem branco ele vai por um espaço disposto a ser o senhor do espaço. Mas quando chega lá que ele é contrariado, ele mostra que como todo ser humano, e um ser humano que não sabe se dar com a diversidade, porque ele aprendeu a vida dele toda que ele é o reizinho, que ele é o homem branco, o homem que veio para dominar sobre todas as criaturas e sobre todas as coisas, ele vai ficar nervoso porque alguém não falou o que ele quis escutar. Trazendo como exemplo, a gente pode falar do Rubinho, deputado, com o Chavoso da USP. Né? Que é um grande, eu vou chamar de Chavoso aqui pelo vulgo dele. Tem gente que fala que vulgo é coisa de marginal. Não, vulgo, apelido, nós temos sim. Eu mesmo sou Jal, gosto de ser chamado de Jal. Não vejo nenhum problema com isso. Ou outros apelidos que queiram me colocar. Né? E o Chavoso, chamo ele de Chavoso com muito respeito. Porque quem é da periferia sabe o que significa essa palavra. E ele é realmente um homem chavoso, é um negro chavoso, é um ser humano chavoso. Né? Para sair desse estereótipo de que o ser humano é o branco, e quando a gente está falando de alguém negro, a gente fala o negro. Então ele é um ser humano chavoso, ele é um grande ser humano. E como ele foi calmo quando ele fala ao deputado, olha, eu não entendi sua pergunta, o senhor não entendeu a minha colocação também, e o senhor reformula a sua pergunta, que eu também vou reformular a minha resposta. E o deputado o deputado não, vereador, diz que ele é vereador, lá vou colocando ele no status que ele não tem e achar que não terá. Então o vereador ele se sentiu desarmado, tanto que ele passou um tempo pensando de tão desarmado que ele foi. E o Chavoso teve tanta habilidade para fazer isso que você percebe que, de início, quando ele fez a primeira colocação que o Chavoso respondeu, ele deu chilique. Aquilo se chama chilique. Não tem outro nome para se dar aquilo. Chilique. Ficou nervosinho. Não aceitou ser contrariado. E aí que a gente entra na questão, quando eu trago que os preconceitos eles não são tão só no marcadores, a gente tem que entender a interseccionalidade, não são marcadores individualizados. Uma mulher branca
mulher que é subalternizada, mas é uma mulher branca, e naquele espaço de poder estava representando os brancos ricos, né, junto com o vereador, foi defender o vereador branco também e deu chilique junto com o vereador branco. Né? Perceba, não foi uma mulher negra que estava ali fazendo aquele espetáculo. Foi um homem branco e depois com a intervenção de outra mulher branca. Inclusive, teve pessoas naquele local bastante sensatos que tentaram minimizar a situação e os chiliquenses não queriam minimizar a situação. E a intervenção do Chavoso mais uma vez provou o quanto, aqui eu vou usar o marcador porque é importante, o quanto o homem negro é tão sábio quanto qualquer homem branco, enquanto negras e negros são tão sábios quanto o branco e que saem em algumas situações até mais, não pelo fato que a gente nasceu melhor também, não vou entrar nessa questão de querer ser o opressor, de querer dizer que a gente é melhor que eles, já que eles dizem que é melhor que a gente, mas a gente passa por situações sociais que nos torna tão fortes, sem querer romantizar, porque ninguém deveria ter que passar por certas situações que a gente passa, mas a gente passa e a gente se torna tão forte que eles não se tornam, porque aprendem que tem um rei na barriga. E aí a gente pode pegar fora, né, desse exemplo na Câmara dos Vereadores de São Paulo, o que a gente vê nos parlamentos, em geral, deputados que não aguentam serem contrariados e dar tapa na mesa e começa a gritar na fala do outro e começa a querer ir para cima, ir para briga. Isso não é coisa de gente sem escolaridade, não é coisa de negro ou de negra, não é coisa de pessoas pauperizadas. Um bocado de homem branco, rico, cis hétero, fazendo showzinho, dando chilique. Isso não é coisa dos afeminados, não é coisa das mulheres, das negras, dos pobres, porque nesses espaços, cheio de homem branco, rico, cis hétero, a gente vê chilique, a gente vê gritaria e tapa na mesa. Né? Vamos parar para pensar sobre isso e ver o quanto nossa sociedade cria estereótipos problemáticos. Outra questão que aí entra duas discussões, uma que eu não vou trazer aqui, mas dá para trazer para esse tema, que é quando a polícia vai nos bairros ricos, que os brancos simplesmente dá chilique com a polícia, xinga, bate em porta, grita. Eles não são educados, eles não poderiam conversar com a educação, com aquela força de segurança pública ali presente. Aí você percebe. Eu não vou entrar no mérito de como o policial age na periferia e como ele age no bairro nobre. Posso fazer um vídeo sobre isso, mas eu entraria em outro tema que não é o objetivo desse vídeo, mas eu já tenho vídeos anteriores, vocês podem conferir falando sobre essa questão da violência policial contra os subalternizados. Mas o que vale aqui é o branco dando chilique, o branco ficando nervosinho. Quando o branco é contrariado, que o motoboy não vai subir para levar a comidinha dele na boca, ele desce e, como aconteceu uma situação, deu um tiro no motoboy, né? No entregador, né? No entregador por aplicativo. Então, no trabalhador por aplicativo, né? Esse é o nome. Então, perceba como quem realmente é o raivoso, quem realmente é o chiliquento, quem realmente é o presepeiro, falando no popular, é o homem branco, cis, heteronormativo, rico. E não a mulher negra pauperizada. E não a mulher negra como um todo. E não o povo preto como um todo. O povo negro como um todo. O povo pobre como um todo. E sim, pessoas que não aprendem a ser contrariadas. Nós criamos mecanismos de resistência do que acreditamos. E eles criam mecanismos de não serem contrariados. Né? Então, é isso que eu queria trazer aqui. Quero mais uma vez pedir a todos e todas
que se inscrevam no canal quando vocês assistem meus vídeos, comentem, compartilhem. Comentem, inclusive, discordando das minhas posições. Eu não estou aqui para ser o dono da verdade, como eu já falei. Discordem. Podem falar comigo no particular também, quem tem minhas outras redes sociais digitais, quem me vê na rua. Acho bem interessante essa troca de conhecimento. Me mande seus conteúdos, produzam conteúdos, vamos disputar as mídias digitais, né? Compartilhem com quem vocês pensam que pode gostar dessa discussão, né? É importante a gente ter toda essa disputa em todos os espaços físicos, os espaços digitais, né? Apesar que a gente separa, mas o digital também é físico, aí já é uma outra discussão também, não vou entrar, né, nesse mérito. Então, é isso. Sigamos na luta. Mais uma vez, vamos romper com estereótipos, com estigmas, porque isso é importante. Me tragam opiniões de temas que vocês querem que eu traga para próximos vídeos, né? Já me sugeriram aí falar um pouco mais sobre questões de anime, como eu falei agora do que eu assisti do Kimetsu no Yaiba, né? Ou Demon Slayer, né? Uma colega falou, uma amiga, né? Que eu tenho uma relação muito boa com ela, para eu fazer um vídeo maior, como eu fiz só um short, fazer um vídeo maior trazendo o que eu abordei, eu pretendo trazer, eu fiz uma comparação com o filme Pantera Negra, né? Vocês podem estar conferindo também. E agradeço mais uma vez a participação de todas as pessoas. Até a vitória sempre.